Olá, tudo bem convosco? Eu sou o Ricardo Crispim e este é o 7º episódio da segunda temporada do podcast Uma Velha Questão. Hoje tenho uma história para vos contar. Sim, para vocês. Ora, atentem. Alberto tem 96 anos e vive num lar de idosos onde o seu espaço privado é um quarto individual. Um privilégio raro entre as milhares de pessoas que vivem nestes contextos. Estes poucos metros quadrados de quarto tornaram-se o seu refúgio, talvez até um pouco a sua fortaleza silenciosa. Apesar de haver uma sala de convívio no lar que habita, Alberto nunca se interessou por ela. As razões que o levaram a não frequentar esta sala não se devia apenas às suas dificuldades de locomoção, mas a algo mais profundo. Era o desinteresse pelas conversas das outras pessoas, um desencanto com a monotonia dos programas de televisão impostos pelos profissionais, eram as atividades de grupo que não olhavam para dentro de cada pessoa, sem escolha nem proximidade com os seus gostos, foi-se afastando. O sítio que o acolheu obrigou-o a construir um espaço impenetrável, onde quem entrava eram as suas melhores e piores memórias. Neste vai e vem de pensamentos, ele ia e vinha dias consecutivos entre a cama e o cadeirão do quarto. Foram dias, semanas, meses. Nos últimos anos já nem saía da muralha que construíra dentro da muralha que pomposamente se chama de estrutura residencial para pessoas idosas. No passado, Alberto era uma presença ativa e vibrante. Foi um de 10 irmãos, pai de 9 filhos e avô de muitos netos. Percorreu o país com a família em incontáveis passeios. Conseguiu, vejam bem, ir à Grande Muralha da China, mais de 8.850 km de uma sinuosa travessia através de montanhas, desertos e planícies da geografia chinesa. Mas ainda assim, não tão grande quanto aquela que o lar de idosos que o acolheu o obrigou a construir. A sua vida profissional foi marcada pela docência. Durante décadas foi professor de pequenitos e na sua reforma ensinou adultos. Em qualquer um dos casos conquistou reconhecimento, assumiu compromissos voluntariosos em termos comunitários e religiosos que ocupava fins de semana inteiros. Nos convívios que fazia questão de organizar em sua casa, até era capaz de improvisar um bonito sapateado. Hoje, no entanto, os dias de Alberto seguem mortos e silenciosos, guiados por uma televisão que mesmo ligada não lhe faz companhia. Puseram-me aqui por estar doente do corpo, não é? Mas aqui é como se estivesse numa prisão. Estou afastado do mundo, da vida. Agora acham que estão bem, é isso? Fim da história. Os Albertos desta vida acordam todos os dias, passam o corpo por água, trocam ou trocam-lhes o pijama por roupa do cotidiano e ficam ali. São o resultado do desinvestimento, do descrédito, do abandono. São o resultado de uma estratégia impiedosa que os moldou ao silêncio, à quietude, ao marasmo, à morte social em vida. Estes Albertos são introvertidos e ninguém dá nada por eles. Parecem durões, mas foram moldados até parecerem assim. Estes Albertos existem aos milhares e nós sabemos que sim, mas preferimos encolher os ombros. Estes Albertos são de difícil acesso, parece que estão fechados a 7 chaves, ou mais, diria eu. Abrir uma fresta e espreitar lá para dentro é um exercício de ardilosa complexidade, mas é possível. Quando o fazemos, é possível encontrar, como que por magia, alguém diferente. É possível ver na mesma pessoa muitas coisas e não a soma daquilo que não se vê fora dela. Se cada um de nós soubesse aquilo que o outro está a passar, talvez fosse mais óbvia esta coisa da empatia. Os profissionais dos lares de idosos, para ser mais específico, mas isto também se aplica a outro tipo de organização, estão muito mais focados em resolver problemas do que em preveni-los. Estão ocupados em atividades desnecessárias ou em limpar 10 rabos e dar de comer a 20 bocas em 2 horas. E atenção, a culpa não é deles. A culpa é de um sistema do qual todos fazemos parte, que não está interessado ou não tem coragem ou mesmo forças para mudar isso. No final, acabamos por nos preocupar ou somos obrigados a nos preocupar apenas com os passos que precisamos de dar para seguir em frente.
Andamos todos nesta luta, todos a tentarmos fazer o melhor que conseguimos com os recursos que temos. No entanto, somos empurrados a fazer coisas porque isto de estar parado parece que não, mas atrapalha. Na semana passada estive à conversa com um amigo de longa data. Recomeçou a trabalhar na área para a qual se formou e pediu-me ajuda. Dizia-se perdido porque precisava de fazer coisas, umas atividades, com os idosos e não sabia o que nem como. Dizia-se ainda mais perdido porque a colega que o iria apoiar estava de férias. Fiz-lhe algumas perguntas e rapidamente cheguei à conclusão que para ele, ou melhor, para os superiores hierárquicos dele, o propósito era entreter os velhos. Infelizmente não o consegui ajudar. Embora eu tenha trabalhado mais de uma década num lar de idosos, eu não conhecia as pessoas com quem este meu amigo se fazia acompanhar no novo desafio profissional. Recomendei que ele falasse com os velhos, sobretudo que os ouvisse. Ele contra-argumentou dizendo que muitos estavam debilitados, não articulavam bem as ideias, babavam-se ou estavam fechados no seu metro quadrado, como o Sr. Alberto. Disse-lhe que a ladainha das atividades fantoches, aquelas que acontecem em 99,9% das estruturas que apoiam os velhos, é só ruído. A quantidade de histórias que preenche uma pessoa é muito maior e mais valiosa do que a comemoração do dia do nada ou do dia da suricate, que, como sabemos, é bicho que está em vias de extinção. Dei-lhe nota da existência de uma fórmula infalível. Escutar. Mas precavi-o, se ele adotasse esta técnica na sua prática profissional, iria comprar algumas guerras. Ainda são aos milhares os profissionais que acham que os velhos têm de fazer coisas e acham que estar e escutar não é trabalho. Somos todos frágeis. Profissionalmente, as pessoas que acham que os velhos têm de fazer coisas ainda não conseguiram perceber o valor da empatia ou já perderam essa premissa simples. E perderam-se também elas. A empatia parece fácil na teoria, mas é exigente na prática, porque implica a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Há uns tempos, cruzei-me com um Alberto. Ele desabafou, disse que já estava morto. Não tendo mais do que lhe oferecer, dei-lhe o meu tempo. Não se conseguiu projetar no futuro, mas disse-me que o presente era sombrio. Vivia numa multidão constituída por mais de 61 pessoas como ele, embora a solidão fosse a sua melhor amiga. Calou-se. Estava a aproximar-se uma menina com a doutora. Da mesma forma que vieram, foram. Ficámos rapidamente sozinhos. Olhou para mim e disse: aqui não sou feliz, menino. Ninguém tem liberdade aqui dentro. A liberdade que se tem é andar para trás e para a frente nesta casa. Depois as lágrimas começaram a cair-lhe dos olhos. Profundamente sozinhos, abracei o Alberto e fui embora.